estava comentando com vocês a penúltima live, que eu dei aquele desabafo, onde eu falei assim, vocês sabiam, né? Eu larguei aquele desabafo, né? Sabe? E aí me lembrei que tinha essa publicação que eu fiz em 2013. E vou rodando e vou contando para vocês, tá? Antes um pouquinho, um pouquinho de contexto. Deixa eu ver. Aqui. Copenhague, Batalha de Okinawa. Abril a junho de 1945. 130 mil civis foram mortos nessa batalha sangrenta entre as forças de ocupação, forças norte-americanas e japonesas lá em Okinawa. Baixas norte-americanas, 72 mil baixas norte-americanas e 110 mil baixas militares, dando um total de 240 mil japoneses mortos na Batalha de Okinawa. Batalha sangrenta, terrível, horrível, suja, das piores batalhas da história da humanidade, e sangrenta e covarde, enfim, é tudo de ruim. Eu fiz um especial chamado O Fogo e os Ossos da Guerra, tá aqui no canal, onde eu conto, eu até choro, sabe? Eu fiz no ano passado, onde eu conto um pouco mais sobre esse contexto dessa guerra e o que aconteceu com as pessoas que morreram nas cavernas calcitradas por lança-chamas lá em Okinawa. O Fogo e os Ossos da Guerra. É uma publicação, e 2 publicações e um vídeo aqui no canal. Aqui que eu penso, uma ceninha do filme Cartas de Iwo Jima, do Clint Eastwood, que eu recomendo, viu? Conquista da Honra, Reconquista da Honra, ou A Conquista da Honra, e Cartas de Iwo Jima. Os 2 filmes do Clint Eastwood. Notem, Copenhague, que eles estão fazendo nessa ceninha aqui o Jiketsu. Jiketsu, a última decisão, usando granadas. Granadas tipo 88, se não me engano. Granadas de metal na cena. É muito bem reproduzida a cena, viu? Pegam a granada, estão acuados pelos norte-americanos, em Iwo Jima, viu? Essa outra batalha um pouco antes de Okinawa. Estão acuados pelos americanos, não tem chance de salvação, eles começam a se suicidar, os soldados japoneses. Civis também fizeram isso, viu? Bastante em Okinawa. Em Iwo Jima, como a maioria esmagadora de Iwo Jima eram de militares, então dá para dizer que não tinha civis em Iwo Jima. Iwo Jima foi, ao todo, 36 dias de combate, a Batalha de Iwo Jima, 19 de fevereiro a 26 de março de 1945. Foi fevereiro, março, é um mês e pouco de combates lá na ilha de Iwo Jima, solo sagrado japonês, a primeira ilha a ser invadida pelos norte-americanos. Sugiro que eu pense com força que vocês assistam ao filme os 2 filmes do Clint Eastwood e Cartas de Iwo Jima, que mostra bastante esse contexto. Em Iwo Jima, dá mais ou menos 18 mil mortos japoneses. Tem uma curiosidade interessante, viu? Apesar dos norte-americanos terem dominado Iwo Jima e matado ou capturado os japoneses, 3 mil japoneses ficaram escondidos na ilha, promovendo guerrilhas contra os norte-americanos. E no qual, anos depois de acabada a guerra, ainda, sabe, foram repatriando soldados japoneses que achavam que a guerra estava em andamento. Os últimos 2 foram finalmente, né, rendidos em 1949. Acho que eu vou dar uma pausadinha aqui para mostrar para vocês. Aqui. Esses 2 Copenhague, esses 2 rapazes aí, em 1949, foram os últimos a se renderem na ilha de Iwo Jima. Eles eram o Matsuta, foi o Matsuta e o Yamakage. Yamakage Mitsufuku e o Matsuta Rikyo. Os 2 guerrilheiros que ainda continuaram durante 4 anos, achando que a guerra não tinha acabado, em Iwo Jima. Só em 49 que eles voltaram para o Japão e, finalmente, fim da guerra. Pelo menos em Iwo Jima. A guerra acabou para eles. Incrível, né? Bom, dito isso, Copenhague, deixa eu entrar no assunto central. Acontece, Copenhague, que naquela cena das granadas em Iwo Jima e em Okinawa, na verdade não era bem a granada 88, e sim a granada número 4, a granada de cerâmica japonesa. As granadas de cerâmica que eu tinha comentado na penúltima live. São essas imagens da minha publicação de 2013. Quando eu cheguei na década de 80 no Japão, em 1990 desenterraram em Tóquio, se não me engano, 2 granadas ativas com explosivos. E aí mostraram no noticiário.
E eu olhei assim as fotos daquela granada, daquela notícia, parecia um tijolo. Até faz sentido, viu? Tu pegar um tijolo, encher de pólvora com um pavio e beleza. Certo? Mas quando eu fiz essa publicação em 2013, com base naquilo que eu tinha visto lá no Japão, eu me encantei com a beleza, porque eram muito bem trabalhadinhas essas granadas Copenhagen. Granadas de cerâmica, algumas, por incrível que pareça, que já não existem mais, né? Feitas de porcelana, que já é uma outra técnica, assada em fornos famosos de cerâmica japonesa. Inclusive, na minha matéria, e achei o vídeo, encontraram na província de Saitama um campo de granadas. Olha, mina Copenhagen, também fizeram minas de cerâmica. Um campo de granadas abandonado. Era de uma fábrica que, quando acabou a guerra, jogaram fora essas granadas de barro, de cerâmica, entende? E no fundo de uma lagoa. A lagoa secou e em 2013, 2012 apareceram essas granadas, sabe, velhas, com curiosidades adicionais para a história. As granadas não tinham número, elas não tinham numeração, nunca tiveram, mas tinha uma ou que outra que tem nesse depósito de granadas velhas. Enfim, granadas de cerâmica Copenhagen, mais ou menos o tamanho de um punho, como vocês podem ver, e hoje tem um propósito muito mais bonito, né? Eu concluí minha matéria assim, Copenhagen, lá no rusmeia.com. Depois eu trago o link para a descrição. Hoje, Copenhagen, essas granadinhas, os invólucros dessas granadas, são comercializados na internet japonesa como vasos de flores. A maioria do pessoal, lógico, querem ter a granada, mas muito também eles querem ter um vasinho de flor com história. Assim que muita gente está comercializando isso na internet hoje em dia. Quebradas, muita gente está comercializando na internet, quebradas ou não. Aqui, Copenhagen, um canal de um chinês, estranhamente, né, com uma granada japonesa intacta, mostrando como era o funcionamento dessas granadas. Elas vinham amarradinhas com um barbante ou uma fitinha para segurar a tampinha de borracha, para evitar que entrasse umidade na granada. A granada que eu pensei, ela tinha 450 gramas de peso, mais ou menos quase tudo isso aí era o explosivo chamado Carlet, um tipo de pólvora. Uma tampinha de madeira com a pontinha vermelhinha, que era como se fosse a caixinha do fósforo. E a pontinha do detonador, certo? Com o fósforo em si. Eram raspadas, certo? Naquela tampinha de madeira que tinha a lixinha, certo? Raspavam e jogavam a granada. O problema, eu penso, como é uma granada de cerâmica, não podia jogar a granada. Ela quebrava se batesse no chão. Então exigia muita habilidade do lançador de granadas de cerâmica. Eles tinham que calcular muito bem, era difícil, era um projeto muito novo naquele momento. Começaram a ser fabricadas em 43 no Japão por pura falta de metal. Entende? E prevendo já a invasão norte-americanos aliados ao Japão, foram levadas toneladas dessas granadas e colocadas estrategicamente nas ilhas do sul do Japão, Kyushu, por exemplo, Okinawa e Ojima, porque faltava granadas. Então, né? Mas tinha aquela coisa, não deu tempo do pessoal treinar com ela, então ela fez muito pouco estrago. Ela explodia, se caísse uma granada dessa no teu peito e explodisse, tu morria, certo? Mas ela tinha muito pouca fragmentação, porque era só vaso, né? Um tijolo. Então, Copenhagen, se o japonês jogasse uma granada dessas em combate contra o norte-americano, ela tinha que explodir em pleno ar para poder fazer algum efeito contra o inimigo. Ou jogar na areia para que ela não quebrasse e explodisse e fizesse algum efeito. Assim que ela fez muito poucas baixas na guerra. Ou então deixavam para rolar ela, certo? Geralmente jogava, quebrava e não explodia. Sabe? Teve muito pouca eficácia. Entende? E hoje serve como um grande material de coleção e, claro, de curiosidade histórica das granadas de cerâmica. Eu não achei, Copenhagen, as granadas de vidro, as fotos nem vídeos das granadas de vidro japonesas, cheias de ácido para jogar contra tanques de guerra. Era um ácido que corroía o metal. Também muito pouco eficazes. Sabe? Mas foi agora em 2010, 2012, faz pouco tempo, encontraram, acho que uma granada, não, agora foi 2016. Em Tóquio, acharam uma granada de vidro cheia de ácido. Uma granada antitanque japonesa. Fantástico, né, que eu penso? E aquela coisa que eu penso, como eu contei naquela live que eu dei o desabafo. Alguns de vocês sabem disso.
Mas a maioria não sabe que existiu esse tipo de coisa, sabe? Esse contexto de guerra, granadas de cerâmica, onde se viu, cara, certo? Mas para tu ver, né? Existiu granadas de cerâmica, granadas de barro e muito bonitos até, né? Cupim, só digo uma coisa. A gente, a gente sabe tão pouco. Tem tanta coisa boa para mostrar por aí, Cupim. Maravilha mesmo. O Geocities fechou, gente. Então os sites que eu tinha dos Geocities, onde tinha material bélico, material de guerra, obrigado mesmo, Maurício. Ótimo aqui, ó. Mostrar para vocês, que eu penso, graças à contribuição do Maurício, obrigado mesmo. A granada de vidro japonesa. Não foi só o Japão, viu, que usou, viu? Mas principalmente o Japão, por falta de material. Essa que eu penso, obrigado, viu, Maurício? A granada de vidro japonesa eram lotadas, cheias de ácido, e para jogar contra a infantaria, contra veículos, tanques, jipes. Se pegasse na pessoa, claro, né? Queimava horrendamente, né? As granadas de vidro japonesas. Obrigado mesmo, Maurício. Como vocês podem ver, que eu penso, ele é até similar, se bem que as granadas japonesas de cerâmica eram tão variadas em formato, porque cada forno, dos mais de 6 fornos que assaram essas granadas japonesas de cerâmica, cada um fazia um formato. A padronização ficava por conta da quantidade de explosivo, 400 gramas de explosivo. Já o formato externo, meio que, né, certo? Meio que não importava muito. Daí que é meio difícil dizer que elas são parecidas com as granadas de cerâmica, essas granadas de vidro. Essa é a publicação, depois eu trago para a descrição, das granadas de... Podem ver que eu penso, ó, tinha granada até com formato de granada mesmo, né? Diferentes assim, ó. Cada forno fazia um tipo de granada. Depois eu vou trazer para a descrição, que eu penso, esse artigo, um daqueles artigos estranhos em português, sobre coisas realmente obscuras, né, da Segunda Guerra e do Japão.